Há algo mágico na arte de capturar momentos. Como fotógrafo, sou testemunha silenciosa de histórias que se desenrolam diante das minhas lentes, algumas visíveis, outras nem tanto. Meu nome é Samuel Morales. Tenho 42 anos e há quase 2 décadas registro casamentos por todo o México. Minha câmera já testemunhou de tudo, desde celebrações luxuosas em mansões até cerimônias simples em salões comunitários com decorações improvisadas e comida em pratos descartáveis. Vi noivas desmaiarem de emoção, noivos sumirem minutos antes do sim, familiares disputando o microfone em discursos intermináveis. Pensava ter visto tudo até outubro do ano passado, quando um trabalho em Tequila, Jalisco, mudou minha percepção sobre o que minha câmera é capaz de capturar. Era uma celebração esplêndida, dessas que parecem saídas de revistas de casamento. Carolina e Miguel, os noivos, pertenciam a famílias influentes da região. A festa aconteceu no Jardim Vista Azul, um lugar encantador, situado numa elevação que oferecia uma vista privilegiada dos Campos de Agave. O cenário parecia saído de um sonho. Caminhos de pedra serpenteando entre flores, arcos decorados com arranjos naturais e uma capela do século XIX meticulosamente preservada. Uma agência parceira intermediou o contato e toda a comunicação ocorreu via correio eletrônico. Discutimos cronogramas, locais e requisitos técnicos. Meu único contato direto foi uma breve videochamada com Carolina, uma mulher de aproximadamente 30 anos, de postura elegante, voz suave e olhar determinado. Suas instruções foram precisas. Fotografias naturais, nada de poses artificiais, capturar a emoção genuína dos momentos. Pediu atenção especial ao buquê, aos momentos com sua mãe e ao vestido que havia encomendado da Espanha. Cheguei às 7 da manhã como combinado. O dia começava quente, mas com um céu perfeitamente azul, ideal para fotografias externas. Comecei registrando os preparativos, a montagem da decoração e a chegada gradual dos primeiros convidados. Logo depois, dirigi-me ao quarto onde Carolina se preparava. O ambiente estava tranquilo. Ela mantinha uma calma quase meditativa enquanto a maquiadora e a cabeleireira trabalhavam. Suas amigas circulavam pelo quarto, ajustando detalhes do vestido entre risos e conversas animadas. Foi naquele quarto que fiz uma das minhas capturas favoritas, um ângulo que sempre busco em casamentos. A noiva refletida no espelho da penteadeira, capturada discretamente, sem perceber que está sendo fotografada. Esse enquadramento revela uma intimidade rara, um momento de verdade antes do espetáculo público. Naquele instante, não percebi nada incomum na imagem. O casamento prosseguiu como esperado. A cerimônia na Capela Histórica foi emocionante. Registrei a entrada dos noivos, as lágrimas contidas dos pais, as palavras do sacerdote. A recepção ao ar livre estava impecável, com iluminação delicada suspensa entre as árvores e uma banda que mantinha o clima festivo. Documentei cada abraço, cada brinde, cada momento espontâneo de celebração. Ao final da noite voltei para Guadalajara exausto, mas satisfeito com o trabalho realizado. Na manhã seguinte, iniciei meu meticuloso processo de organização das imagens. Trabalho com equipamento de alta qualidade e sigo um ritual quase obsessivo de backup. Armazeno as fotos no computador, em um disco externo e na nuvem. Essa precaução nasceu depois de uma experiência traumática anos atrás, quando perdi todas as imagens de um casamento por falha no cartão de memória. Foi durante essa revisão cuidadosa que notei algo perturbador. Na foto do espelho, aquela captura discreta de Carolina, havia uma presença atrás dela. Não era nenhuma das amigas, nem alguém da equipe. Era uma mulher vestida inteiramente de branco. Não um vestido de noiva, mas roupas simples, com os cabelos presos. Ela estava posicionada próxima à porta do banheiro, que eu lembrava claramente estar fechada no momento da foto.
Recordo esse detalhe com precisão, porque a superfície lisa da porta refletia a luz do flash, exigindo um ajuste na exposição. Além disso, eu era o único naquela posição do quarto. Ninguém mais circulava por aquele ângulo. O mais intrigante, a mulher não olhava para a câmera, mas fixava Carolina com intensidade. Seu rosto apresentava uma qualidade etérea, como se a câmera não conseguisse capturá-lo completamente, não por problema técnico, mas como se existisse em outra dimensão da realidade, visível apenas para o sensor digital. Inicialmente, atribuí aquilo a algum reflexo incomum ou falha técnica. Então, continuando a revisão, encontrei mais evidências. Em uma fotografia do jantar, com vários convidados reunidos, identifiquei novamente a figura, quase imperceptível entre as plantas de agave que decoravam o espaço, sempre de branco, sempre solitária, sempre observando Carolina. Confirmei que ninguém estava naquela posição, pois fotografei o mesmo momento várias vezes, de ângulos ligeiramente diferentes, e ela aparecia em apenas uma imagem. Mais tarde, durante a tradicional dança dos noivos, capturei outra imagem onde ela aparecia na periferia do enquadramento, de costas, braços pendentes ao lado do corpo, observando a pista. O mais surpreendente, ninguém parecia notá-la, como se fosse invisível para todos os presentes. Com crescente inquietação, examinei meticulosamente cada fotografia. Encontrei aquela presença misteriosa em 7 imagens distintas, sempre próxima à noiva, sempre com aquela qualidade etérea, sempre fora do foco perfeito, mas inegavelmente presente, às vezes refletida em superfícies, às vezes ao fundo, sempre em espaços onde eu tinha certeza que não havia ninguém no momento do clique. Uma sensação de desconforto cresceu dentro de mim. Não era exatamente medo, mas aquela inquietação que sentimos quando algo desafia nossa compreensão da realidade. Como se alguém tivesse cruzado a fronteira entre mundos para participar da história que eu documentava com minha câmera. Contatei a agência e solicitei um encontro com Carolina antes da entrega final do álbum. Curiosamente, ela já havia pedido para revisar as imagens antes que fossem compartilhadas. 2 dias depois, estava em sua residência em Zapopan, uma casa elegante de arquitetura contemporânea, com jardim bem cuidado e entrada protegida por portão eletrônico. Carolina me recebeu sozinha. Estava visivelmente diferente do dia do casamento. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, com olheiras pronunciadas e uma expressão distante no olhar. A vivacidade que havia captado em minhas fotos parecia ter se esvaído. Na sala espaçosa, mostrei as imagens em meu laptop. Percorremos as fotografias principais sem maiores comentários. Quando chegamos às que continham a figura misteriosa, observei atentamente sua reação. Ela manteve uma compostura impressionante, sem demonstrar surpresa. Ao chegarmos à imagem do espelho, pediu para pausar, aproximou-se da tela, ampliou a fotografia e então pronunciou palavras que arrepiaram minha pele. Então você também consegue vê-la? Um calafrio percorreu minha espinha. Sim, não sei quem é. Seus dedos traçaram o contorno da figura na tela. Eu sei. É Marina, minha melhor amiga desde a universidade. Faleceu há 3 anos. Em um acidente na estrada para Colotlán. Planejávamos nos casar no mesmo ano. Sua voz permanecia calma, quase resignada. Antes de morrer, ela me fez uma promessa. Estaria presente no meu casamento, mesmo que invisível para os outros. Suas exatas palavras foram: "Nem a morte vai me impedir de estar ao seu lado nesse dia." O silêncio preencheu a sala enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Carolina não chorou. Respirou profundamente e acrescentou: "Por favor, não mencione isso a ninguém. Não quero que pensem que inventei essa história ou que estou perturbada. Se puder, remova essas imagens do álbum final. Se não for possível, deixe-as como estão, mas mantenha nossa conversa em sigilo." Concordei imediatamente. Que outra resposta poderia dar diante daquela revelação?
Voltei para casa com a mente em turbilhão. As imagens eram autênticas, sem manipulação. Não eram truques de luz, exposições duplas ou falhas técnicas. Eram o registro de algo que desafiava minha compreensão da realidade. O que realmente presenciei? Uma manifestação sobrenatural, uma coincidência extraordinária que criou padrões reconhecíveis em imagens aleatórias, uma projeção do luto compartilhado entre mim e Carolina. Não tenho respostas definitivas. Sei apenas que minha câmera captou algo que existia além da percepção normal, uma presença determinada a cumprir uma promessa, mesmo depois da morte. Desde aquele dia, examino cada fotografia que produzo com um olhar diferente, mais atento aos detalhes, às sombras, aos reflexos. Frequentemente me pergunto quantas presenças invisíveis nos acompanham em momentos importantes, quantas promessas transcendem a barreira entre vida e morte. Talvez nossas câmeras, em sua objetividade mecânica, sejam capazes de registrar o que nossos olhos, limitados por nossas crenças e expectativas, não conseguem perceber. Entreguei o álbum finalizado a Carolina algumas semanas depois. Ela agradeceu com um sorriso discreto, um olhar que comunicava muito mais do que palavras poderiam expressar. Nunca mais nos falamos, mas guardo comigo uma cópia das imagens originais. Há certos mistérios que precisamos revisitar ocasionalmente para lembrar que a realidade é mais vasta e complexa do que nossos sentidos podem captar, e que, às vezes, o amor e as promessas encontram caminhos inesperados para se manifestarem, mesmo quando parecem impossíveis. Nunca imaginei que um sábado de trabalho comum se transformaria no episódio mais perturbador da minha carreira. Descobrir um explosivo escondido durante um casamento não estava nos meus planos quando aceitei aquele serviço. Meu nome é Santiago Oliveira, tenho 27 anos e trabalho como garçom desde os 18. Passei por inúmeros bares, restaurantes e eventos particulares, mas nada se compara ao que presenciei naquela tarde em Querétaro. Tudo começou na Fazenda Las Cruces, um lugar deslumbrante nos arredores de Tequisquiapan, uma propriedade que parecia saída de revistas de casamento, com vinhedos extensos, caminhos de pedra e fontes ornamentais. O evento celebrava a união de Carolina e Daniel, um casal jovem e aparentemente feliz. Nossa equipe chegou às 11 da manhã para os preparativos. Organizar mesas, verificar talheres, dobrar guardanapos artisticamente e memorizar cada detalhe da programação. O cenário estava meticulosamente arranjado com 3 estações de comida, 2 bares e várias mesas redondas para os convidados. Fiquei responsável pelas mesas 6 até 9, enquanto os outros garçons, além de supervisores e equipe de cozinha, cuidavam do restante. Apesar do calor intenso, o clima parecia tranquilo durante a montagem. Essa sensação de normalidade, porém, evaporou completamente quando o banquete começou. Por volta das 16h30, a cerimônia civil havia terminado. Os convidados começavam a ocupar seus lugares enquanto os noivos participavam da sessão de fotos, o que causava certa impaciência entre os presentes. Foi então que notei algo estranho na mesa 9. Entre os 4 homens e 3 mulheres elegantemente vestidos, 2 chamaram minha atenção imediatamente. Um era alto, cabelos perfeitamente alinhados e um relógio que exalava luxo. O outro, mais baixo e de expressão severa, era chamado pelos companheiros de Raposa. Aproximei-me silenciosamente para servir vinho quando captei um fragmento de conversa que gelou minha espinha. O homem alto falava em tom controlado. Execute apenas depois do brinde, nunca antes. Seja profissional, tem que parecer completamente acidental. Mantive minha expressão neutra, como se nada tivesse ouvido. Mas aquelas palavras acenderam um alerta em minha mente.
Em anos de profissão, já escutei muitas conversas comprometedoras. Traições, negócios duvidosos, segredos familiares. Mas aquilo soava diferente. Era uma instrução clara, não um simples comentário. Após depositar a garrafa no refrigerador de serviço, fiquei alguns instantes processando o que havia escutado. A inquietação crescia dentro de mim. Quando retornei com as entradas, a conversa continuava em volume reduzido. Inclinei-me para posicionar um prato e ouvi a voz rouca do homem chamado Raposa. Se ele escorregar para a água, nem precisaremos mexer nos freios. O problema se resolve por si só. Senti meu rosto queimar enquanto me afastava, tentando não demonstrar que havia compreendido a gravidade daquelas palavras. Procurei imediatamente Antônio, o supervisor dos garçons, um veterano com mais de 20 anos de experiência. Acho que tem algo errado com os convidados da mesa 9, comentei discretamente. Estão falando como se planejassem machucar alguém. Antônio riu com desdém. De qual região eles vêm? Ouvi dizer que são de Guanajuato. Então não se preocupe, aquele pessoal sempre fala grosso, mas raramente age. Continue trabalhando e ignore. Não nos cabe interferir em assuntos dos convidados. Sua resposta não me tranquilizou. Algo na objetividade daquela conversa indicava planejamento real, não apenas bravatas. Observei os noivos que acabavam de retornar para sua mesa. Daniel parecia desconfortável com toda a atenção, ajustando constantemente a gravata como quem prefere ambientes mais íntimos. Carolina, em contraste, navegava pelo salão com naturalidade, cumprimentando convidados e irradiando felicidade. Durante as próximas rodadas de serviço, circulei estrategicamente próximo à mesa 9, captando mais fragmentos suspeitos. "Quem está com o dispositivo?" perguntou o homem do relógio. "Comigo", respondeu Raposa em voz baixa. "Está posicionado conforme planejamos. Basta ativar e funcionará perfeitamente quando ele descer pela inclinação." Analisei mentalmente o local. A única área inclinada próxima ao salão era a rampa que levava ao lago decorativo, justamente onde haviam montado um cenário para fotografias. Convidados se revezavam tirando fotos naquele espaço, completamente alheios ao perigo. Em vez de alertar novamente meu supervisor e ser ignorado, tomei uma decisão arriscada. Aproximei-me de Pedro, um garçom novato, e pedi que cobrisse minhas mesas por alguns minutos. "Emergência no banheiro", expliquei rapidamente. Sem esperar resposta, segui por um caminho alternativo, contornando os jardins laterais para não ser visto. Ao chegar à área do lago, notei um veículo utilitário estrategicamente posicionado com a traseira voltada para a água. Aproximei-me cautelosamente e, sob a rampa de pedra, encontrei o que temia. Um objeto metálico cilíndrico fixado com fita isolante e conectado a uma pequena caixa com antena. Não precisava ser especialista para reconhecer um mecanismo de detonação remota. As marcas de pneus na rampa sugeriam que haviam testado o trajeto previamente. Meu coração disparou. Em vez de mexer no dispositivo, retornei rapidamente ao salão por um caminho diferente. Localizei o DJ que ajustava equipamentos para o primeiro baile dos noivos. "Escute", disse com urgência contida. "Encontrei um explosivo na rampa do lago. Não estou brincando. Chame a segurança agora, sem criar pânico." Ele me encarou incrédulo por alguns segundos, mas algo em minha expressão o convenceu. Discretamente, fez uma ligação. Minutos depois, 2 coordenadores do evento se aproximaram. Expliquei resumidamente minha descoberta e eles agiram com surpreendente profissionalismo. Sem alarde, verificaram a informação e acionaram as autoridades. A operação que se seguiu foi um exemplo de eficiência silenciosa. 3 viaturas policiais chegaram sem sirenes. Os noivos foram escoltados para um local seguro sob pretexto de uma surpresa especial. Os convidados foram direcionados ao salão principal para um adiantamento do jantar,
devido a ajustes na programação. Enquanto isso, policiais especializados removiam cuidadosamente o artefato. Mais tarde, um oficial confirmou: era realmente um explosivo caseiro conectado a um sistema de acionamento remoto, potente o suficiente para causar uma tragédia significativa. O mais intrigante foi o desaparecimento dos suspeitos. Durante a reorganização dos convidados, os ocupantes da mesa 9 simplesmente evaporaram. Nenhum sinal nos estacionamentos ou arredores. No dia seguinte, quando prestei depoimento formal, o investigador ouviu atentamente cada detalhe que relatei. Na sua opinião, quem era o alvo? Perguntei, ainda tentando entender a situação. Difícil precisar, respondeu pensativo. Poderia ser o noivo, algum convidado importante, ou até mesmo um ataque mais amplo. O importante é que sua intervenção evitou o pior. O caso nunca chegou aos noticiários. Nenhuma menção nas redes sociais, como se um acordo silencioso tivesse sido estabelecido para proteger os envolvidos ou para evitar pânico em futuros eventos. Tentei buscar informações nas semanas seguintes, mas encontrei apenas silêncio. Hoje, anos depois, continuo trabalhando como garçom em eventos de luxo. Mas algo mudou permanentemente em mim. Quando observo casais felizes erguendo taças para brindar ao futuro, não consigo evitar um olhar mais atento aos convidados. Quem são realmente essas pessoas reunidas para celebrar? Que segredos, ressentimentos ou planos ocultos podem existir por trás dos sorrisos educados e das roupas elegantes? A linha entre uma celebração e uma tragédia pode ser mais tênue do que imaginamos. Às vezes, tão fina quanto o fio de um detonador escondido sob uma rampa decorativa. Estranho, muito estranho, murmurei ao sentir o aroma amargo que não deveria estar presente naquele vinho rosé. Enquanto os convidados do casamento dançavam sob as luzes penduradas entre oliveiras, eu já contava 6 pessoas com comportamento alarmante. Pupilas dilatadas, fala arrastada, equilíbrio comprometido. Não era apenas álcool. Algo muito mais sinistro circulava nas taças daquele evento. Sou Beatriz, organizadora profissional de eventos há 8 anos. Mas naquele fim de semana, no Vale de Guadalupe, na Baixa Califórnia, minha função oficial era dama de honra no casamento de Helena, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela se casava com Rafael, herdeiro de uma tradicional família produtora de vinhos da região. Embora eu geralmente estivesse no comando da logística, desta vez deveria apenas aproveitar a celebração. Ou era o que imaginava até perceber que algo estava terrivelmente errado. A vinícola escolhida para a cerimônia era um cenário de revista, construções de adobe, parreirais a perder de vista e montanhas no horizonte. O grupo mais próximo, incluindo eu, havia chegado na sexta para os preparativos finais. Ficamos hospedados em chalés rústicos mais confortáveis, espalhados pela propriedade. A lista de convidados era restrita, apenas 80 pessoas, e Helena queria um evento sofisticado, porém descontraído, com pratos orgânicos e música ao vivo. Como amiga mais próxima da noiva, acabei envolvida em várias tarefas de bastidores, além das responsabilidades como dama de honra. Ajudei a acalmar Helena durante uma crise de ansiedade quando o cabeleireiro atrasou, e ainda coordenei informalmente o momento do brinde, já que a equipe de cerimonial parecia sobrecarregada. Tudo transcorria perfeitamente até o início da recepção. O crepúsculo dava lugar às primeiras estrelas, quando notei Gabriela, outra dama de honra que dividia chalé comigo, caminhando como se o chão estivesse instável. "Estou tão estranha", ela comentou, segurando meu braço com força desproporcional. Mas só bebi uma taça. Seu olhar estava desfocado, diferente da típica embriaguez. Minutos depois, avistei Carlos, primo do noivo, sentado sozinho com expressão vidrada, alheio à festa ao seu redor. O padrão se repetia.
Mateus, um fotógrafo que conhecia em Monterrey e que havia se tornado meu cliente regular e amigo próximo nos últimos anos, abandonou sua câmera em uma mesa. "Não consigo focar", ele disse quando o abordei. "As imagens estão duplicadas." Seu suor era intenso apesar da brisa fresca da noite, e suas pupilas estavam anormalmente dilatadas. Minha experiência com eventos me ensinou a observar padrões e agir rapidamente. Discretamente, aproximei-me do bar principal, onde identifiquei 2 linhas de vinhos sendo servidas. Reconheci a Syrah da vinícola da família de Rafael. Havia participado da degustação preparatória meses atrás, mas havia também um rosé que não estava no planejamento original. "Que vinho é esse?" perguntei ao jovem garçom, sem identificação, que servia as bebidas. "Um rosé especial, senhora." "Opção mais leve", respondeu sem me olhar nos olhos. Peguei uma taça, fingindo interesse. O aroma tinha notas que não pertenciam a nenhum vinho. Um amargor químico quase imperceptível para quem não estivesse atento. Afastei-me, simulando beber enquanto observava o fluxo de serviço. Foi então que vi Luísa, amiga da noiva vinda da cidade do México, cambaleando perigosamente perto da área dos vinhedos. Ao alcançá-la, percebi que seu estado era ainda mais grave. "Minha bolsa..." "Preciso da minha bolsa", ela repetia, com um olhar perdido e reações lentas. Sua pele estava úmida e fria. Aquilo definitivamente não era apenas álcool. Parecia GHB ou algo similar. Conduzi Luísa para um sofá na área externa menos iluminada. Pedi água a um garçom e liguei para Camila, médica de emergência, que, por coincidência, havia me consultado sobre protocolos de segurança para eventos médicos no mês anterior. Se várias pessoas apresentam os mesmos sintomas depois de consumirem a mesma bebida, provavelmente estamos lidando com uma contaminação deliberada, explicou Camila. Os sintomas indicam benzodiazepínicos, ou GHB. Interrompa o consumo imediatamente, preserve amostras e monitore quem já ingeriu. Precisava agir com discrição para evitar pânico. Rafael deveria ser meu primeiro contato, já que a bebida suspeita estava sendo servida em seu evento e ele entenderia a gravidade da situação por conhecer vinhos. Encontrei-o conversando com um grupo de empresários. "Rafael, precisamos conversar sobre o serviço de bebidas", falei em tom calmo, mas urgente, afastando-o do grupo. "Algum problema com o Syrah?" perguntou, preocupado com o vinho de sua família. "Não, estão servindo um rosé que não estava no cardápio original. Várias pessoas estão apresentando sintomas estranhos após consumi-lo." Sua expressão mudou instantaneamente. "Que rosé? Aprovamos apenas nossa linha Syrah e espumantes para o coquetel." "Exatamente. Alguém introduziu um produto não autorizado e acredito que esteja adulterado." Rafael imediatamente convocou seu assessor de confiança, responsável pela coordenação com os fornecedores. Descobrimos então que o coordenador geral contratado, que deveria supervisionar toda a equipe de serviço, havia saído há 20 minutos alegando uma emergência familiar. O responsável designado para o bar também não estava mais presente. "Contratamos o Buffet Gonzales, que trouxe sua equipe própria e certificada", explicou Rafael, cada vez mais alarmado. "Qualquer adição ao cardápio passaria por mim ou pelo nosso sommelier." Enquanto conversávamos, a situação se agravou. Uma convidada desmaiou próximo à pista de dança, provocando comoção. Outra começou a vomitar incontrolavelmente no jardim. O pânico seria inevitável se não agíssemos rapidamente. Rafael assumiu o controle da situação com admirável calma. Orientou a equipe de segurança a bloquear discretamente a saída dos funcionários, enquanto eu coordenava com os garçons confiáveis a remoção de todas as taças de vinho, sob o pretexto de uma troca para a harmonização com o jantar que seria servido. Preservei uma amostra do vinho suspeito em um recipiente refrigerado e, com a ajuda de 2 enfermeiros que estavam entre os convidados, organizamos um atendimento improvisado para os casos mais graves.
Ligamos para a emergência médica e em 30 minutos as primeiras ambulâncias chegaram, sem sirenes para não alarmar ainda mais os presentes. Enquanto acompanhava o atendimento, notei um veículo saindo rapidamente pelos fundos da propriedade. Um homem de camisa azul, que havia sido apontado como supervisor substituto do bar, embarcava apressadamente, junto com 2 outros que usavam o uniforme da equipe de serviço. Fotografei a cena com meu celular antes que desaparecessem na estrada. 2 pessoas foram hospitalizadas e 14 apresentaram sintomas de intoxicação em diferentes graus. A polícia chegou com atraso considerável e, quando finalmente apareceu, conduziu uma investigação superficial. A empresa de buffet negou ter contratado pessoal adicional e não reconheceu os homens que eu havia fotografado. Coincidentemente, o sistema de câmeras da propriedade estava em manutenção naquele fim de semana, fato que só descobrimos quando solicitamos as gravações. Uma semana após o incidente, Matheus me ligou, ainda se recuperando dos efeitos da intoxicação. Durante a edição das fotos do casamento, ele descobriu um vídeo acidental em seu equipamento, captado quando sua câmera foi deixada ligada sobre uma mesa. As imagens mostravam claramente um dos falsos garçons retirando uma garrafa sem rótulo de uma caixa térmica escondida e servindo taças, enquanto o homem de camisa azul vigiava o entorno. Enviamos as evidências às autoridades, mas o caso foi gradualmente silenciado. A imprensa local publicou apenas uma nota vaga sobre convidados afetados por alimentos em condições inadequadas. Ninguém quis aprofundar o assunto, nem a vinícola, temendo por sua reputação, nem a família de Rafael, constrangida pelo ocorrido, nem mesmo Helena, que queria esquecer o episódio que manchou seu grande dia. Essa experiência transformou fundamentalmente minha abordagem profissional. Implementei protocolos rigorosos em todos os eventos que organizo, verificação completa de antecedentes de todas as equipes, supervisão direta do serviço de bebidas, controle de acesso com identificação fotográfica para cada funcionário e câmeras em todas as áreas de preparação de alimentos e bebidas. Nunca descobrimos a verdadeira motivação por trás daquele incidente. Curiosamente, nada foi roubado durante a confusão, o que descarta a teoria mais óbvia. Alguns especularam vingança contra a família de Rafael. Outros sugeriram um teste para verificar a eficácia de drogas em ambientes controlados. Qualquer que seja a verdade, o pensamento mais perturbador permanece. Aquelas pessoas conseguiram infiltrar-se em um evento privado e controlado, alterando o estado de consciência de dezenas de convidados sem levantar suspeitas imediatas. Hoje, carrego sempre comigo tiras de detecção de drogas em bebidas. Amigos acham exagero, mas já identifiquei substâncias suspeitas em 2 ocasiões desde então. Em um mundo onde alguém pode discretamente adulterar sua bebida enquanto sorri educadamente, prefiro ser cautelosa a ser vítima. Porque naquela noite, enquanto convidados celebravam sob as luzes e a música embalava a festa, criminosos experimentavam o poder de controlar corpos alheios sem serem notados, e quase tiveram sucesso. Por anos, acreditei que minha natureza cética me protegia de superstições. Como organizador de eventos profissional, sempre confiei na lógica e no planejamento meticuloso. Depois de uma década no ramo, pensei ter visto tudo, desde noivas nervosas desmaiando até sogras sabotando bolos de casamento. Nada me assustava, até que comecei a notar um padrão perturbador em vários casamentos que organizei no Salão Alameda, na região norte de Mérida.
Trabalho como autônomo, embora frequentemente seja contratado por agências para grandes eventos. Me especializei em casamentos luxuosos, em fazendas históricas, salões coloniais e jardins particulares. Meus clientes são pessoas que podem pagar pela perfeição, e meu trabalho é garantir que a recebam. O Salão Alameda fica em um condomínio exclusivo perto de Temozón, cercado por árvores frondosas. Com suas paredes brancas, colunas elegantes e um cenote seco ao lado, o lugar respira sofisticação. Minha primeira experiência lá aconteceu em janeiro do ano passado. O evento correu bem, exceto por um incidente. O noivo desmaiou antes da primeira dança. Médicos presentes o atenderam rapidamente, diagnosticando baixa pressão e estresse. Ele se recuperou e a festa continuou. Parecia um caso isolado, mas algo me incomodou. Minutos antes, ele estava perfeitamente bem. Em março, organizei outro casamento no mesmo local. Desta vez, a melhor amiga da noiva passou mal no meio da pista. Seus olhos reviraram, ela caiu e vomitou, causando grande confusão. Chamamos uma ambulância. Os médicos apontaram a combinação de álcool e calor como causa. Aceitei a explicação. Afinal, entre tequilas, drinks açucarados e o calor úmido de Mérida, era compreensível. O terceiro caso, em junho, foi impossível de ignorar. O tio do noivo morreu após cair pelas escadas que levam à área de serviço. Não presenciei o acidente, mas vi o caos que se seguiu. Polícia, ambulâncias e os noivos em estado de choque. O casamento terminou abruptamente. Durante meu depoimento, um jovem garçom de uns 20 anos comentou: "Não é a primeira vez que algo assim acontece aqui. Em outro casamento, uma senhora teve convulsões no banheiro." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça, sugerindo algo além de mera coincidência. Tentei não criar teorias, até que veio o casamento dos Mendonça. Família tradicional, influente, daquelas com dinheiro antigo. A noiva era influenciadora digital local. O noivo, filho de um tabelião respeitado. Tudo estava impecável por algumas horas. Então, durante o brinde, a noiva ergueu sua taça, começou seu discurso e, de repente, desabou sobre a mesa. Ninguém reagiu imediatamente, parecia uma brincadeira, mas não era. Ela ficou em coma por 4 dias. O escândalo foi imenso, com a família culpando todos os fornecedores possíveis. Enquanto eu também era questionado, percebi algo que havia passado despercebido. Revisando minhas listas, descobri que todos os eventos problemáticos tinham um fornecedor em comum: Crystal Prime, uma pequena empresa especializada em coquetéis personalizados e barras para eventos. Eles ofereciam um serviço elegante com bartenders estilosos e bebidas importadas a preços razoáveis. Por isso, eu os contratava frequentemente. E lá estavam eles, presentes em cada tragédia. Minha mente não conseguia ignorar essa conexão. Analisei minhas planilhas, contratos e recibos, confirmando minha suspeita. A Crystal Prime esteve presente em todos os incidentes. Decidi visitar seu escritório, localizado em uma rua secundária no bairro México Norte. Fui recebido por Carla, uma mulher morena e magra, com sotaque do centro do país. "José, que bom te ver. Precisa de taças para algum evento?" Ela perguntou animadamente. "Na verdade, vim verificar disponibilidade para outubro, mas também queria saber se está tudo bem com a equipe. Tivemos alguns problemas em eventos recentes." Seu olhar ficou penetrante. "Que tipo de problemas?" "Pessoas passando mal, até um falecimento, coisas estranhas." Depois de um silêncio tenso, ela respondeu: "Apenas servimos o que nos é fornecido. Não mexemos nas bebidas." Aquilo era claramente falso. Eles ofereciam pacotes completos com bebidas incluídas. Eu sabia disso porque tinha contratado várias vezes. Saí com uma sensação estranha. Naquela noite, examinei todos os meus eventos do último ano. De 60 eventos totais, 12 contaram com serviços da Crystal Prime.
Desses 12, 7 tiveram incidentes graves, enquanto nos outros 48 eventos, o pior que aconteceu foi um buquê perdido ou um músico bêbado. A estatística era alarmante. Um detalhe do casamento dos Mendonça voltou à minha memória. Uma taça quebrou momentos antes do brinde, sendo rapidamente substituída por uma garçonete. A taça quebrada foi retirada sem que ninguém mais a tocasse. Essa lembrança me levou a contatar Felipe, um amigo químico. Consegui uma taça usada da Crystal Prime de um evento recente e pedi que ele a analisasse. Uma semana depois, Felipe me ligou, visivelmente preocupado. José, onde você conseguiu isso? A taça contém resíduos de benzodiazepinas, substâncias que causam sonolência, confusão e, em doses altas, podem levar ao colapso físico. Quem bebeu nisto? Menti dizendo que era de um evento antigo, mas já estava planejando meu próximo passo. Procurei Paulo, um garçom que trabalhou em vários desses casamentos. Encontrei-o em um bar no centro da cidade e fui direto ao ponto. Você já notou algo estranho com o pessoal da Crystal Prime durante os eventos? Primeiro ele hesitou, depois falou sério. Uma vez vi o bartender colocando gotas em algumas taças antes do brinde. Achei que fosse parte da apresentação, sabe? Nunca perguntei. Isso aconteceu outras vezes? Não sei dizer, só vi aquela vez. Você acha que tem relação com a noiva que entrou em coma? Não respondi. Continuei investigando, conseguindo mais taças de outros eventos. Em várias delas, encontrei resíduos semelhantes. O padrão estava claro, mas ninguém queria falar. Tentei contato com as famílias afetadas. Apenas uma respondeu. A mãe de uma noiva que passou mal me informou nervosamente que haviam assinado um acordo de confidencialidade com o salão e não queriam mais tocar no assunto. Fui à polícia com minhas suspeitas. Explicaram que, sem provas conclusivas, testemunhas dispostas a depor ou vítimas atuais não podiam fazer muito. Minha única opção foi parar de contratar a empresa e alertar discretamente meus colegas. Alguns me ouviram, outros não. A Crystal Prime segue operando, agora sob o nome Taças e Cia, mesmo local, mesmo pessoal. Quanto a mim, abandonei os casamentos e passei a trabalhar apenas com eventos corporativos. Em inaugurações de lojas ou palestras empresariais, ninguém brinda com taças de cristal fino. Ninguém desmaia após discursos de diretores. Não tenho evidências suficientes para um processo legal, nem testemunhas dispostas a falar. Mas sei que algo sinistro acontece com aquelas taças. Alguém está deliberadamente manipulando-as. Por vingança? Por prazer? Não sei. Só tenho certeza de que em Mérida, onde casamentos de sonho acontecem em cenários perfeitos, existe um local onde erguer uma taça para celebrar pode ser o começo de uma tragédia. E sempre que vejo alguém brindando naquele salão, só consigo pensar, quem será a próxima vítima? A música sempre foi meu refúgio e meu ganha-pão. Sou Santiago Mendoza, guitarrista e vocalista com algumas habilidades no piano e no baixo. Embora meu nome não estampe manchetes ou outdoors, construí uma reputação sólida no circuito musical regional. Minha carreira se desenrola entre apresentações em bares aconchegantes, restaurantes sofisticados e eventos particulares, com ênfase especial em casamentos realizados nas cidades turísticas de San Miguel de Allende, Vale de Bravo e Cuernavaca. Carrego comigo uma história que nunca compartilhei completamente. Nem meus companheiros de banda, nem meus irmãos conhecem os detalhes do que vou revelar. Não é o medo da descrença que me silenciou por tanto tempo, mas a dificuldade em processar o que testemunhei naquela noite de outubro de 2019. San Miguel de Allende tem duas faces. A turística, repleta de cores vibrantes e arquitetura colonial preservada, e outra mais sombria, onde segredos são guardados por trás de fachadas impecáveis.
Foi nesse cenário contraditório que nossa banda recebeu um convite de última hora para substituir um grupo que havia cancelado sua participação em um casamento luxuoso. O evento aconteceria numa fazenda restaurada a 10 minutos do centro histórico, na estrada para Atotonilco. Um desses lugares exclusivos onde a opulência é visível em cada detalhe. Desde os veículos no estacionamento até os garçons impecavelmente vestidos com luvas brancas. Um colega tecladista de Querétaro, que frequentemente me inclui em seus projetos, fez o contato. A proposta era tentadora. Boa remuneração por aproximadamente 3 horas de música durante a recepção e parte do jantar. Chegamos ao local às 5 da tarde para montar os equipamentos, 2 horas antes do início da cerimônia. Enquanto ajustava o som com meus companheiros, algo capturou minha atenção. Entre os convidados que começavam a chegar e a equipe que finalizava os preparativos, um homem se destacava. Não usava uniforme como os funcionários, mas também não se comportava como um convidado. Vestia roupas discretas e, apesar do entardecer avançado, mantinha óculos escuros. Circulava pelas bordas do evento como um predador estudando o terreno, ocasionalmente lançando olhares para a casa principal. A cerimônia celebrava a união de Renata Domingues, filha de um empresário influente de Guanajuato. Durante o ritual, conduzido sob um altar de flores brancas e velas, observei o contraste entre a noiva radiante e seu futuro marido, um homem alto, de cabelos claros e sotaque nortenho, que parecia mais tenso que feliz. Nossa apresentação começou conforme planejado. Tocávamos versões acústicas de sucessos populares e baladas românticas que se harmonizavam com a atmosfera elegante do evento. Foi durante uma dessas músicas, enquanto os convidados desfrutavam do jantar servido em louça fina, que notei a ausência do Sr. Domingues na mesa principal. Vi quando ele se afastou discretamente, seguindo por um corredor lateral adornado com buganvílias. Havia algo em seus movimentos, a pressa contida, o olhar vigilante, que despertou minha curiosidade. Não era o comportamento típico de alguém que se afasta para atender uma ligação ou usar o banheiro. Terminamos a música, e naquele momento tínhamos um intervalo programado de 10 minutos. Sinalizei para meu colega assumir a próxima canção e, movido por uma intuição inexplicável, deixei o palco. Contornei a área de dança fingindo buscar uma bebida, mas segui na direção oposta do corredor por onde o pai da noiva havia desaparecido. A antiga fazenda guardava segredos arquitetônicos. Além dos salões principais, existia um pátio interno afastado do burburinho da festa. Um lugar íntimo, coberto por uma frondosa videira que se entrelaçava numa estrutura de madeira envelhecida. No centro, uma robusta mesa de pedra parecia testemunha de séculos de conversas secretas. A iluminação escassa vinha apenas de um lampião antigo que projetava sombras dançantes nas paredes texturizadas. Ali estavam eles, o Sr. Domingues e o homem dos óculos escuros. Instintivamente, recuei para as sombras e me posicionei atrás de uma coluna de pedra. O ar parecia mais pesado naquele espaço isolado, carregado com a tensão palpável entre os dois homens. O desconhecido moveu-se com a precisão calculada de quem está acostumado a situações delicadas. Retirou de sua jaqueta uma pasta volumosa, presa por um simples elástico. Quando a entregou ao empresário, notei um leve tremor nas mãos do Sr. Domingues enquanto folheava rapidamente o conteúdo. "Tem até amanhã para tomar sua decisão", declarou o estranho, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. "Isso não era o combinado", respondeu Domingues, em tom baixo mas firme, a indignação contida em cada sílaba. As circunstâncias mudaram. 3 palavras simples que carregavam o peso de uma ameaça. Para enfatizar seu ponto, o homem abriu ligeiramente a jaqueta. O brilho metálico da arma em sua cintura refletiu a luz amarelada do lampião. Um argumento silencioso, mais eloquente que qualquer palavra. Vi o momento exato em que a resistência abandonou o empresário.
Seus ombros caíram sutilmente, a respiração tornou-se mais profunda, como quem se prepara para mergulhar em águas perigosas. "E se eu concordar?" perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. "Então o segredo permanece enterrado. Sua filha, o novo marido, seus sócios, ninguém saberá. Quanto a ele, bem, já não pode mais falar." O silêncio que se seguiu parecia denso o suficiente para ser cortado. Senti meu coração acelerando, o suor frio descendo pela espinha. Estava testemunhando algo que claramente não deveria ver. Domingues apertou a pasta contra o peito como se abraçasse um fardo pesado demais. "Não posso expô-la a esse risco." O estranho assentiu, satisfeito. Sem mais palavras, girou nos calcanhares e partiu por um caminho lateral, desaparecendo entre as sombras das árvores que cercavam a propriedade. O som de seus passos na terra batida diminuiu até sumir completamente. Permaneci imóvel, preso entre o medo de ser descoberto e a curiosidade sobre o que acabara de presenciar. Foi quando o empresário sacou seu telefone celular e fez uma ligação rápida. "Avise ao Roberto que fique em León", ordenou com voz firme. "Não precisa vir. Resolvi a situação." Voltei ao palco com as mãos trêmulas e a mente agitada. Tentei me concentrar nas músicas, mas meus dedos erravam acordes que dominava há anos. Meus colegas notaram meu desconforto, mas atribuíram ao cansaço. Quando o evento terminou, recolhi meus equipamentos em silêncio enquanto os outros músicos compartilhavam risadas sobre alguma interação com uma garçonete atraente. Minha cabeça, porém, ainda estava naquele pátio escuro, revivendo cada palavra daquela conversa enigmática. Nas semanas seguintes, aquela cena me assombrou. Quem seria esse Roberto que deveria permanecer em León? O que havia naquela pasta? Quem era ele que já não podia mais falar? Tratava-se de chantagem, ameaça ou algo ainda mais sinistro? Em meados de 2021, aproximadamente 18 meses após o incidente, um nome familiar saltou de uma pequena nota no jornal local. Roberto Domingues, detido por conexões com esquemas de lavagem de dinheiro. E matéria, breve e discreta, desapareceu do site no dia seguinte, deletada como se nunca tivesse existido. Mas aquele nome ficou gravado em minha memória. Movido por uma curiosidade que não conseguia controlar, busquei informações sobre os outros envolvidos. Nas redes sociais, encontrei o perfil de Renata. Suas publicações eram escassas, mas suficientes para revelar uma tragédia. Seu marido havia falecido em um acidente automobilístico apenas 6 meses após o casamento. Segundo as notícias da época, o veículo saiu da estrada entre Dolores Hidalgo e Guanajuato, sem testemunhas que pudessem esclarecer o ocorrido. Conexões? Coincidências? Não tenho provas concretas que liguem esses eventos ao que presenciei naquela noite. Talvez tenha testemunhado apenas uma negociação tensa entre pessoas envolvidas em negócios obscuros. Mas minha intuição insiste que aquele encontro sob a videira tinha implicações mais profundas. Um pacto selado não com assinaturas em papel, mas com o silêncio imposto pelo medo. Desde aquela noite, minha relação com casamentos mudou. Recuso convites sem explicações convincentes, apenas porque algo no ambiente ou nas pessoas me desperta uma inquietação familiar. Aprendi que celebrações podem ser fachadas perfeitas, enquanto os convidados brindam com taças de cristal sob luzes decorativas. Segredos perigosos podem estar sendo trocados nas sombras. E eu, um simples músico contratado para criar a atmosfera perfeita, me tornei testemunha involuntária de um desses momentos. A música continua sendo meu refúgio e meu sustento. Mas agora toco com olhos mais atentos, ciente de que nem sempre sou apenas o entretenimento. Às vezes, sem querer, me torno parte da história que ninguém deveria conhecer. Trabalho como designer de interiores em um pequeno escritório na Cidade do México.
Me chamo Marina Vasconcelos, tenho 36 anos e sempre preferi a tranquilidade da minha própria companhia a grandes eventos sociais. Um bom livro, um café em uma padaria sossegada ou um filme em casa sempre me pareceram programas perfeitos. Por isso, surpreendi a mim mesma quando aceitei aquele convite de casamento. Era de Patrícia, uma antiga colega da Universidade Autônoma Metropolitana de Azcapotzalco, onde estudamos design juntas. Não nos falávamos há exatos 5 anos. Durante nossa época de estudantes, dividimos um apartamento por um semestre. Ela, sempre extrovertida e cercada de amigos. Eu, observadora e reservada. Nossas personalidades diferentes nos aproximaram naquela época, mas a vida adulta nos levou por caminhos distintos. A mensagem chegou pelo Instagram numa tarde de março. Patrícia anunciava seu casamento para o fim de abril em uma fazenda histórica nos arredores de Cuernavaca e dizia sentir minha falta. Algo naquela mensagem despertou minha curiosidade. Talvez o desejo de ver como o tempo havia transformado aquela amizade interrompida, ou talvez um inexplicável pressentimento que só fui entender mais tarde. Sempre fui uma pessoa cautelosa, que analisa situações e pessoas com atenção. Essa característica que alguns chamam de desconfiança, eu prefiro chamar de prudência, e foi ela que me fez hesitar antes de responder ao convite. Mas acabei aceitando, movida por uma mistura de nostalgia e intuição de que deveria estar presente. No último sábado de abril, embarquei em um ônibus na rodoviária de Tasquenha. A viagem até Cuernavaca foi tranquila, com a paisagem gradualmente mudando da agitação urbana para o verde das montanhas. Hospedei-me em uma pequena pousada familiar a poucos quarteirões do local da cerimônia, um estabelecimento simples, mas aconchegante. Ao chegar à fazenda onde aconteceria o casamento, fiquei imediatamente impressionada com o isolamento do lugar. Situada em um vale, cercado por morros e vegetação densa, a propriedade ficava completamente escondida da cidade. O caminho de entrada, ladeado por árvores centenárias, terminava em um casarão colonial restaurado. Era um cenário deslumbrante, mas algo naquele isolamento me causou um desconforto inexplicável, como se aqueles muros antigos guardassem segredos. A cerimônia começou às 5 da tarde, com Patrícia entrando radiante em um vestido de renda. Seu noivo, Leonardo, era um homem alto, de porte atlético, pele morena e cabelo curto e bem aparado. Tinha um sorriso constante e gestos calculados, mas seus olhos permaneciam frios mesmo quando sorria, como janelas fechadas para um ambiente escuro. Durante a recepção, os convidados foram distribuídos em mesas temáticas. Sentei-me com alguns ex-colegas da universidade que mal reconheci e 4 amigos de Leonardo. O mais velho deles, um homem de aproximadamente 45 anos, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e um relógio que parecia custar mais que meu carro. Ao seu lado, um rapaz corpulento de barba espessa dominava a conversa com piadas de mau gosto. Os outros 2 permaneciam mais silenciosos, mas seus olhares atentos pareciam avaliar cada pessoa no salão. Tomara que hoje seja mais tranquilo que na despedida de solteiro. Não é, rapazes? Comentou o barbudo, enquanto os garçons serviam a entrada. Os outros riram com uma cumplicidade inquietante, trocando olhares que pareciam conter mensagens codificadas. Não se apresentaram a ninguém na mesa, como se estivessem ali apenas para observar. Em um momento da festa, consegui me aproximar de Patrícia. Enquanto a abraçava, notei uma tensão em seus ombros que contrastava com seu sorriso. "Estou tão feliz que você veio, Marina", ela disse, segurando minhas mãos com força. Leonardo ficou curioso para conhecer minhas amigas da faculdade. "Ele parece interessante", respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Vocês se conhecem há muito tempo?" "Pouco mais de 1 ano", ela explicou, baixando ligeiramente o tom de voz. "Ele tem um temperamento forte, sabe? Mas comigo é diferente, sempre me trata como uma rainha."
Seus olhos desviaram brevemente para o grupo de amigos dele. Os amigos dele são um pouco intensos, mas fazem parte do pacote, não é? Aquela hesitação em sua voz acendeu um alerta em minha mente, mas antes que pudesse perguntar mais, Leonardo apareceu e a levou para cumprimentar outros convidados. Conforme a noite avançava e a música ficava mais alta, muitos convidados já haviam partido. Encontrei um lugar tranquilo no jardim lateral, próximo a uma fonte antiga. Foi quando notei dois dos amigos de Leonardo, o barbudo e um dos silenciosos, discutindo intensamente entre as árvores. O mais baixo gesticulava nervosamente, apontando na direção do salão principal. "Não pode continuar assim. Um dia vai dar merda", consegui ouvir quando a música diminuiu momentaneamente. "Cala a boca. Ele sabe o que faz", respondeu o outro, agarrando o braço do companheiro. Quando perceberam minha presença, imediatamente se calaram. O mais alto me encarou por alguns segundos antes de puxar o amigo para longe. Decidi voltar para o salão, tentando parecer casual. No caminho para o banheiro, encontrei uma jovem encostada na parede do corredor. Ela vestia um vestido azul escuro e tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pulso apresentava marcas vermelhas, como se alguém a tivesse segurado com força. "Você está bem?" Perguntei, aproximando-me devagar para não assustá-la. Ela hesitou, olhando nervosamente ao redor antes de responder. "Estou... Só preciso de 1 minuto. Posso ajudar em alguma coisa? Chamar alguém?" "Não." Ela respondeu rapidamente, quase em pânico. "Por favor, não conte a ninguém. Eu só queria dançar. Disse isso a ele várias vezes, mas..." Sua voz falhou. "Não quero criar problemas no casamento da Patrícia." Ofereci-me para acompanhá-la até o banheiro. Enquanto ela tentava recompor a maquiagem, me contou que um dos amigos do noivo havia insistido em levá-la para conhecer os jardins, ignorando suas recusas. Quando sugeri falarmos com Patrícia ou chamarmos a segurança, ela ficou visivelmente agitada. "Você não entende? Esses caras, eles não são pessoas comuns. Por favor, esqueça isso." Aquela reação me deixou profundamente perturbada. Tudo indicava que não era um incidente isolado, mas parte de um padrão de comportamento. Voltei ao jardim, minha mente processando o que havia presenciado. Eram 2h14 da manhã quando peguei meu celular para avisar a um táxi que estava indo embora. De repente, ouvi vozes alteradas vindas de uma área mais afastada, atrás de uma fileira de arbustos ornamentais. Movida pela mesma curiosidade que sempre me meteu em problemas, aproximei-me silenciosamente. Através da folhagem, vi 3 dos amigos de Leonardo. 2 deles seguravam o terceiro, o mais jovem do grupo, que parecia estar sob efeito de álcool ou drogas. "Você não aprende, não é?" disse o homem mais velho, com voz controlada, mas ameaçadora. "Já falamos sobre discrição. Não pode fazer isso aqui, não hoje." "Foi só uma brincadeira", murmurou o jovem, tentando se soltar. "Brincadeira é o caralho. Leonardo confiou em nós para manter tudo sob controle. Se continuar assim, você vai acabar como Marcos." O nome pareceu ter um efeito imediato no jovem, que parou de resistir. Depois de alguns segundos tensos, soltaram-no e o empurraram na direção do estacionamento. Permaneci imóvel até ter certeza de que haviam saído. Na manhã seguinte, em vez de voltar para a cidade do México como planejado, decidi ficar mais um dia em Cuernavaca. Algo na menção ao tal Marcos e na reação da jovem no corredor me deixou inquieta demais para simplesmente ir embora. Durante o café da manhã, em uma cafeteria no centro histórico, abri meu notebook e comecei a pesquisar. Primeiro, busquei informações sobre Leonardo Mendonça. Estranhamente, para um homem aparentemente bem-sucedido, sua presença digital era quase inexistente. Nenhum perfil em redes sociais, nenhum artigo em revistas de negócios, apenas algumas menções em documentos oficiais relacionados a uma construtora em Tlalpan. Aprofundando a busca pela empresa, encontrei os nomes dos sócios.
Um deles coincidiu com o nome do homem mais velho que vi na festa. Continuei investigando até encontrar, em um portal de notícias local, uma pequena nota datada do ano anterior. Família busca jovem desaparecida após festa empresarial. No texto, mencionavam que a última vez que viram Marcos Herrera foi em uma reunião privada na casa de campo de um dos diretores da construtora. Exatamente o homem mais velho da festa. Registrei tudo com capturas de tela e anotações. Os fragmentos começavam a formar um quadro perturbador. O comentário sobre a despedida de solteiro, a jovem assustada no corredor, a discussão no jardim, a ameaça mencionando alguém chamado Marcos e agora a notícia sobre um desaparecimento. Antes de voltar à pousada, enviei uma mensagem para Patrícia. Preciso conversar com você sobre algo sério que presenciei ontem à noite. Me liga quando puder. Ela não respondeu naquele dia nem no seguinte. Na terça-feira, enquanto preparava minha mala para finalmente retornar à cidade do México, recebi uma ligação de um número desconhecido. Marina Vasconcelos? Perguntou uma voz masculina que não reconheci. Sim, quem é? Alguém preocupado com você. Pare de fazer perguntas sobre Leonardo e seus amigos. Pare de procurar informações. Você não tem ideia do terreno perigoso em que está pisando. Antes que pudesse responder, a ligação foi encerrada. Meu coração disparou. Como sabiam o que eu estava pesquisando? Quem tinha passado meu número? A única possibilidade era que Patrícia tivesse mostrado minha mensagem a Leonardo. Na quinta-feira, ainda abalada, mas determinada, fui à delegacia na cidade do México. Apresentei tudo o que havia descoberto, as capturas de tela, os nomes, a notícia sobre o desaparecimento, o relato da jovem na festa, a conversa que ouvi no jardim e até a ligação ameaçadora. O policial que me atendeu ouviu tudo com uma expressão que oscilava entre tédio e desconforto. Senhora, entendo sua preocupação. Mas o que temos aqui são suspeitas baseadas em conversas fragmentadas e coincidências. Sem uma vítima que apresente queixa formal ou evidências concretas de crime, não há muito que possamos fazer. E quanto ao desaparecimento desse rapaz, Marcos? Verificarei se há um boletim de ocorrência registrado, respondeu sem entusiasmo. Mas lembro que desaparecimentos voluntários são comuns. As pessoas decidem recomeçar em outro lugar o tempo todo. Saí da delegacia com a sensação de que havia batido em uma parede invisível. Por precaução, troquei meu número de telefone e desativei temporariamente minhas redes sociais. Durante as semanas seguintes, oscilei entre momentos de paranoia, interpretando cada carro estacionado na minha rua como uma ameaça, e períodos de dúvida sobre minhas próprias conclusões. 20 dias depois do casamento, recebi uma mensagem no meu e-mail pessoal, um endereço que Patrícia conhecia. Era uma foto dela com Leonardo, ambos sorridentes em uma praia, pés afundados na areia branca. A mensagem dizia apenas: lua de mel maravilhosa, precisamos nos encontrar quando eu voltar. O que me gelou não foi a mensagem em si, mas o olhar de Leonardo na foto. Enquanto Patrícia sorria genuinamente para a câmera, ele olhava diretamente para a lente com uma expressão que transmitia uma mensagem clara. Ele sabia exatamente o que eu havia descoberto, e aquilo não era apenas uma foto de lua de mel. Era um lembrete de que, mesmo a quilômetros de distância, ele estava observando. Fechei o e-mail e olhei pela janela do meu apartamento. A dúvida que me acompanhava agora era: até onde eu deveria ir para descobrir a verdade? E mais importante, qual seria o preço a pagar se continuasse buscando respostas?